que acontece na transição? Vou resumir aqui um tanto agora de perguntas que estão surgindo aqui. Vamos delinear aqui alguns pontos que são fundamentais para a gente compreender isso. O primeiro ponto é: o degredo, ele não é o resultado de uma reação de ódio ou de mágoa. Porque quem dirige o planeta é o nosso Cristo planetário, é Jesus Cristo. Um profundo amor e uma profunda sabedoria. Ele é o verbo da criação. Ele é o porta-voz de Deus na Terra. Então Jesus não age por impulso. Jesus não age por mágoa. Não age assim, eu vou expulsando as pessoas. Não é assim que funciona. É claro que alguns milhões de espíritos serão retirados da Terra. E o que os espíritos nos esclarecem? Que quando você tira alguns milhões que estão liderando, a massa começa a seguir outras lideranças que vão reencarnar. Então espíritos muito avançados vão reencarnar e vão começar a liderar os grupos, liderar as massas, e elas vão seguir o curso ingressando na regeneração. Então fica claro que o degredo é dirigido pelo Cristo que governa o planeta. Ele que determina para suas equipes que faça a seleção e conduza com o máximo amor possível. Como que nós sabemos isso? Porque é o que Emmanuel descreve no livro A Caminho da Luz. Emmanuel fala lá que alguns milhões de espíritos, olha isso, hein, a proporção. Emmanuel não usa palavras em vão. Alguns milhões de espíritos. Então, num orbe que era semelhante ao nosso, né? Você imagina aí alguns bilhões de espíritos, milhões só que são degradados. Né? Então, esses espíritos foram recebidos pelo Cristo, individualmente, olha só. O próprio Cristo recebeu esses espíritos degradados e prometeu a eles que os ajudariam a reerguer-se e a purificar suas almas. E o Emmanuel ainda diz que a maioria do grupamento dos egípcios já voltou para a capela. Então tem muito amor, tem energia, é como um pai que põe de castigo. Estabelece uma restrição, mas tem muita energia e muito amor. Muito amor. Então é assim que nós precisamos entender. O degredo é uma medida da misericórdia divina. O degredo é uma medida pedagógica, é uma medida médica, da medicina espiritual. Quem está sujeito ao degredo? Aqueles espíritos que têm uma evolução emocional, uma evolução dos sentimentos, incompatível com seu desenvolvimento intelectual. É isso. Então, digamos que você tem um espírito... Não, pode deixar... Está tendo um barulhinho aqui de carro, gente, mas é natural, né? Digamos que o espírito tem um desenvolvimento intelectual, mas emocionalmente ele tem comportamentos de brutalidade, comportamentos primitivos. Por exemplo, a pessoa pega uma bomba, ela explode, ela mesma explode muitas pessoas. O que é isso? Isso é um problema tão grave do ponto de vista espiritual, emocional, do sentimento, que esse espírito ele precisa ser conduzido para um orbe primitivo, onde ele possa fazer uma catarse psicológica e espiritual. Lá naquele ambiente primitivo, embrutecido, ele vai expurgar esse conteúdo emocional de perversidade, de maldade, de insensibilidade. E depois de séculos e séculos, milênios mesmo, encarnando nesse orbe, ele vai purificar a sua alma e vai fazer jus a voltar para o seu orbe de origem, porque ele terá equilibrado a sua evolução emocional com a sua evolução intelectual. Isso é o degredo. Eu queria ler um texto antes de falar dessas manifestações que a transição planetária traz. Porque eu estou vendo que muita gente aqui
está fazendo perguntas sobre isso. Então eu selecionei um texto aqui que está no livro Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas tem um texto maravilhoso que está no capítulo chamado A Nova Geração. Olha o que os Espíritos dizem para Kardec naquela época, hein? 1865, 66. 1866. A terra treme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. Olha que lindo. E aí ele começa a falar: o reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano. E os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e serviram de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. O que ele está dizendo aqui? Os grandes nomes da história da humanidade vão reencarnar. É isso que está escrito aqui. Sócrates, Platão, as grandes. Depois, quem quiser ler aquele texto, quando Kardec foi recebido no mundo espiritual, que é Kardec e Napoleão. E aí falo lá dos espíritos que estavam presentes nessa reunião, que eram os grandes espíritos das artes, da literatura, da ciência, da política, da economia, da filosofia. Todos esses espíritos vão reencarnar. É o que está sendo dito aqui. Para promover o impulso da Terra. Então, gente, é um time. Nós aqui estamos só preparando. Eu me sinto como alguém que está com a vassourinha aqui varrendo, arrumando na cadeira, preparando o salão para essa turma chegar. Porque quando eles chegarem eu não vou ter mais live, eu não vou ter o que dizer, eu não vou ter mais o que falar. Eles vão arrasar. Porque eles têm a prática, eles têm a virtude. Né? Então isso é uma coisa bonita que eu queria destacar. E numa outra mensagem do Obras Póstumas, que se chama A Regeneração da Humanidade, e aqui é importante. Olha o que os Espíritos dizem. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Olha isso. Quais são os verdadeiros sinais dos tempos? Loucura e suicídio. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis naturais. Ou seja, não haverá derrogação das leis naturais. As leis naturais vão se cumprir. Né? Como já o dissemos, contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. Olha que coisa linda. Essa mensagem é de 1865, dada em particular para Kardec. Só depois da desencarnação de Allan Kardec é que ela foi publicada no livro Obras Póstumas. E o que a gente está percebendo agora? Um aumento espantoso do suicídio e um aumento espantoso do que na época chamava de loucura, hoje nós chamamos de sofrimento mental, adoecimento mental. Síndrome do pânico, depressão, autismo, todas essas situações que significam o quê? Que nós, espíritos, que abusamos das nossas faculdades psíquicas, emocionais, físicas, estamos internamente bagunçados. Internamente, nós não estamos conseguindo administrar nossas emoções, nossos desejos, nossos anseios, e aí a gente entra nos processos de adoecimento. É uma ansiedade,
que começa tomando um remédio para dormir, é uma síndrome do pânico, ou um simples pânico, ou uma tristeza, uma depressão, significando o quê? Que nós vamos precisar, primeiro, fazer uma grande alteração na maneira como nós conduzimos nossa vida íntima. Vamos precisar revisar nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. E vamos precisar pedir ajuda. Eu já tenho meu psiquiatra. Ele chama Sérgio Lopes. Meu amigo querido, psiquiatra, mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é meu psiquiatra. Por enquanto eu não estou precisando tomar remédio não, mas estou tratado. E mais essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece. Se não fosse o Espiritismo, eu não estaria de pé. Não estaria aqui fazendo essa live. Porque ele me esclarece, me conforta nas minhas expiações, nas minhas provas. E a gente tem que pedir ajuda, gente. Uma meditação, o hábito da oração, o hábito da leitura. Percebeu que está ficando triste? Pega um livro, faz um culto. Percebeu que não está conseguindo sair da tristeza? Pede ajuda. Pede ajuda. Procura alguém. Não se acanhe, não tenha vergonha. Porque a pressão é muito grande, Então esses são os sintomas. É como se fossem maremotos e terremotos no coração das criaturas. No coração das criaturas. Essa é a marca da transição planetária. É claro que o Emmanuel dá uma data, ele tem informações, deu essa data de 2057, mas tomemos cuidado com data. Porque tem pessoa que acha assim, deu 00:01 de 2057, a Terra é mundo regenerado. Não é assim. É assim que funciona quando você sai do inverno para a primavera? Por exemplo, você está no inverno, aí você fala assim, olha, falta 1 minuto para entrar a primavera. Entrou a primavera. Não é assim. As coisas têm um ciclo. Né? O dia acaba e você entra no crepúsculo. Começa o crepúsculo e vai escurecendo. É um processo natural. Né? Só que esse processo obedece a ciclos astronômicos. Porque o planeta está girando, gira em torno do Sol, o nosso sistema está girando em torno de um núcleo, a nossa galáxia está girando em torno de um núcleo. Esse é o relógio cósmico. Então os espíritos crísticos obedecem a esse relógio cósmico. Há um tempo para cada coisa. É assim que a gente deve compreender o livro A Caminho da Luz e o processo do degredo. Porque senão a gente fica criando uma série de misticismos, gente. Não é? Fica criando uma série de misticismos. Kaline Lima está perguntando aqui se há na Terra ainda capelino. Nossa, cara, se tem. O Emmanuel diz no A Caminho da Luz, em 1938, que somente do agrupamento egípcio que havia voltado. Do agrupamento dos hebreus, dos hindus e dos arianos, a maioria ainda estava na Terra. Está cheio de capelino. Isso, e fora outros degredados de outros lugares. Porque tem degredados de outros lugares. Tem muitos ainda que não conseguiram voltar. Infelizmente. E não quero dar notícia ruim, mas tem degredado de capela que vai para um segundo degredo. Não vai ter condição de acompanhar nem. Quer dizer, em vez de voltar para a capela, vai para outro mundo primitivo. Pelo que a gente está percebendo. É triste isso. É triste. Então nós temos que aproveitar a nossa encarnação. Né? Às vezes as pessoas criticam o Espiritismo dizendo assim, o Espiritismo deixa para amanhã. Eu até vi um post no dia do aniversário aí do Kardec, num jornal de grande circulação no Brasil, criticando, fazendo charge de piadinha do Espiritismo. Então, o Kardec com um filósofo lá, e ele falando assim, não, já que tem reencarnação, então eu vou dar o calote, eu não te pago. Olha, que coisa mais tola. Coisa mais tola. Nós que conhecemos a reencarnação sabemos o valor do segundo e do minuto.
Nós queremos aproveitar cada segundo da nossa encarnação. E nós sabemos que nenhum ceitil ficará fora da nossa restauração, da nossa reparação. Todo o prejuízo que nós causarmos será restaurado por nós, será reparado. Então o Espiritismo é uma doutrina de responsabilidade e de responsabilização. Não tem ninguém empurrando aqui, por isso que a gente valoriza a encarnação, vamos aproveitar a nossa encarnação para que a gente não tenha que passar por experiências mais dolorosas. Para quê, né? Para que isso, né? Então é bonito isso, né? Então as coisas vão se misturando. Tem uma pergunta aqui, o Davi Almeida dizendo: gente, abrir a porta do umbral e vão abrir as portas do céu. Tem nexo? Lógico que não. Todo educador sabe que uma sala heterogênea é melhor para a aprendizagem. Davi, aqui no Espiritismo não tem essa coisa de céu, de inferno, né? De umbral, céu. Não tem isso, né? Depois da questão 100 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trabalhou a escala espírita, fica muito claro para a gente as gradações, né? Não se trata disso. Não se trata disso. E todo planeta, ele sempre mantém uma heterogeneidade. O planeta não é feito, mesmo um planeta superior, não é feito só de espíritos superiores. Ele tem sempre uma gradação. Sempre uma gradação. É que no mundo ditoso, o mais inferior seria um superior aqui no nosso mundo, entende? É um espectro. É um degradê. Acontece que na Terra, a maldade está tão grande que as faixas mais primitivas da Terra, algumas pessoas estão vivendo como brutos, como primatas. Não é? Então o que vai acontecer com o mundo de regeneração é o quê? Você muda a faixa do espectro. Vêm espíritos superiores e os que estão aqui nessa faixa mais inferior melhoram-se. Não se tornam anjo, mas melhoram-se. Não é? Então assim, você me desculpe, mas eu não gosto dessa linguagem, abrir a porta do umbral. Não, é desrespeitosa essa linguagem. Essa linguagem é desrespeitosa. Todos somos irmãos, todos os espíritos são tratados com dignidade e respeito, inclusive os inferiores e os imperfeitos. Todos estão sob a tutela e a misericórdia. Então a gente precisa ajustar a linguagem aí, porque isso não é incompatível com o nosso código moral, que é o homem de bem, o ser humano de bem. Né? Então eu não gosto de usar essa linguagem. Aqui a Valcineide está fazendo uma pergunta interessante, né? Qual é a característica mais marcante de um espírito degradado? Valcineide, eu não me arriscaria a fazer um prognóstico desse, porque essa seleção é feita por espíritos muito superiores. E eles têm critérios que nós desconhecemos. Né? Então, basicamente, a gente tem um princípio geral, que é aquilo que a gente falou. Quem vai para o degredo é quem caiu num nível de brutalidade, de insensibilidade, num nível de maldade incompatível com o estado civilizatório de hoje. Incompatível. É quando o espírito entra num estado de perversidade. É quando ele sente prazer, alegria em praticar o mal. Essa é a linha geral. Agora os detalhes eu não sei. Isso aí é para os espíritos superiores. Não é? Aqui eu vejo tem muitas perguntas aqui da Rejane e várias outras aqui para relacionar assim, as colônias espirituais com o orbe terreno. O que a gente aprende no Livro dos Espíritos? O mundo espiritual é que é o mundo original. O mundo corpóreo é uma cópia. E a Terra, enquanto mundo físico, um dia ela vai acabar. Mas o mundo espiritual, não, ele nunca acaba.
Então, as colônias espirituais que estão mais próximas da crosta, elas sentem mais. A gente vê isso, pode olhar lá no Nosso Lar e no livro Os Mensageiros. As colônias mais próximas da Terra, da crosta planetária, né? Daqui, da gente. Mas as colônias espirituais que estão mais avançadas, elas estão quase que imunes a essas situações que passam aqui na Terra. Olha, gente, tem uma leitura que eu recomendo muito, que é do livro Nosso Lar, quando descreve a Segunda Guerra Mundial. Como foi a Segunda Guerra Mundial e como que a Segunda Guerra Mundial foi vivida pela colônia Nosso Lar. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Porque a colônia Nosso Lar ficou intacta na mais perfeita harmonia, inclusive enviando ministros e equipes para auxiliar no processo de desencarnação em massa. Em compensação, as colônias mais próximas da costa ficaram apavoradas. Tem até aquela cena de um espírito mandando uma mensagem lá, né? Chegou lá no radinho na casa da Dona Laura, e o Clarencio dizendo, vamos nos acalmar, porque os nossos instrutores superiores já disseram que a guerra é inevitável, haverá mesmo uma guerra, e nós já estamos preparados aqui para auxiliar. Aqui o Bruno está perguntando, Haroldo, você acredita numa terceira guerra mundial antes de entrarmos na regeneração? Bruno, não é uma necessidade absoluta, mas nós corremos esse risco. Nós corremos. É um risco. É um risco que a espiritualidade superior faz de tudo para evitar. De tudo para poder evitar isso, né? Então, mas ele é um risco sim. A gente precisa estar atento e vibrando muito e fazendo de tudo para a gente pacificar, ter uma ação mais pacificadora, né? Mas a gente olha hoje no cenário político mundial, os ânimos acirrados, certas coisas, a gente fica apreensivo, né? Apreensivo. Deus queira, Deus proteja que os encarnados aí tomem juízo e não entrem num processo desse. Mas olha, Bruno, o Emmanuel diz isso no Caminho da Luz. Isso é uma possibilidade e isso está previsto pelos Cristos planetários. Está previsto, né? Mas, pelo amor de Deus, tomara que não é mesmo? Uma pergunta aqui que eu achei muito sensível, me emocionei com ela, da Evani Pavanelli Souza. Ela diz assim, boa tarde, Haroldo, luz e paz em seu coração, sou de Limeira, São Paulo. Haroldo, meu filho suicidou-se há 9 anos, aos 27 anos de idade. Oro por ele todos os dias e várias vezes, sempre enviando vibrações de amor, carinho, força, fé e coragem. Tenho muita preocupação em como se dará a transição planetária para aqueles que infelizmente fizeram esse ato tão cruel contra si próprios. Aí perguntando como que eu penso sobre isso. Evani, olha, no livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira do Amaral psicografa essa obra e ela nos traz uma revelação belíssima. O espírito que cuida de todos os suicidas no mundo espiritual, sabe quem é? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E tem um poema lindo, lindo, que eu citei numa palestra que fiz em Campina Grande agora, no Carnaval. Depois olha aí no canal, Campina Grande. Um poema em que, sabe como começou isso? Quando Maria de Nazaré foi resgatar Judas Iscariotes, depois que ele suicidou. Foi a partir daí que ela assumiu o encargo de cuidar dos suicidas. Ivanes, então sabe quem está cuidando dos suicidas? A mãe de Jesus. Está em boas mãos. Não poderia estar em melhores mãos. Né? Qual mãe poderia substituir Maria de Nazaré, a mãe de Jesus? E ela conta com uma equipe de milhares de seres superiores. Na maioria delas são as trabalhadoras de Maria, a maioria são espíritos femininos, engraçado, né? Do que mais sensíveis, talvez mais maternais,
Mas tem espíritos masculinos também, né? Quer dizer, nessa definição aqui da Terra, né? Porque espírito não tem isso, né? Não tem. Mas espíritos que se apresentam assim. E é uma legião, a legião de Maria. E eles amparam, auxiliam. Então, acalma teu coração. Pede para Maria cuidar do seu filho. Pede para ela encaminhar. Porque não tem coração mais puro, mais amoroso para assumir essa tarefa. Confia. 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 Tá a Larissa aqui desejando que Deus abençoe sempre a minha vida. Obrigado pelas palavras, pela dedicação. Larissa Araújo, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida também e a vida de todos nós aqui. De todos nós. Então, a Thaís Ribeiro pergunta aqui, a transição planetária está trazendo descontrole emocional ou não a estamos suportando? Não, Thaís, sabe o que acontece? A transição planetária, a temperatura do caldeirão aumenta. Por que aumenta? Porque reencarnou em massa milhões de espíritos muito inferiores. Eles reencarnaram. Com isso, você mudou o panorama demográfico do planeta. E mudou a cultura. A gente vê isso aí na música, na literatura, em tudo. Na economia, na política, em tudo. O mundo deu uma caída de nível. Dá para perceber isso. Né? Então, com isso, está sendo dada uma grande oportunidade para que esses espíritos regenerem, façam novas opções. Alguns não vão conseguir. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma pressão enorme. O mundo deu uma aparente desorganizada. Só que esse processo está sendo controlado por inteligências superiores e pelo próprio Cristo. É necessário que esses espíritos encarnem, até porque a regeneração começa primeiro no mundo espiritual, depois que ela vem para a Terra. E quando a maldade houver esgotado, porque o que precisa acontecer? Nós encarnados precisamos nos saturar do mal. É isso que os espíritos dizem. Dizem para Kardec. Enquanto nós não nos saturarmos do mal. Saturar é quando você não aguenta mais o mal. A sociedade, a humanidade precisa saturar do mal. Saturar da falta de ética, da corrupção, da desigualdade, do desrespeito ambiental, do preconceito sexual, dos preconceitos raciais. Saturar de tudo quanto é maldade. Hora que a humanidade não aguentar mais isso, aí os espíritos, acredito eu, começam a encarnar e apresentar novos hábitos, novas propostas, novas tendências. Mas entenda, eu aqui estou dando uma linha geral, porque o processo não é para nossa compreensão. O Emmanuel diz isso no Caminho da Luz. Ele diz assim, que estava sendo, naquela época, 1938, estava sendo preparada uma reunião na Terra dos cristos do sistema solar para eles programarem a transição planetária. Então, nós não podemos achar que a gente pensa melhor do que um Cristo. Ou que dezenas deles, dezenas de Cristos, se reuniram na Terra para planejar a transição planetária. É claro que eles fizeram um bom planejamento. É claro que está tudo sob controle. E aí o Emmanuel pergunta, o que será que eles vão deliberar? Aí ele fala, não sabemos, porque é vedado ao soldado saber os planos do general. Usando uma linguagem aí da romana, do exército romano. Então olha que interessante. Quem comanda o processo são esses espíritos crísticos. Nós não temos acesso aos detalhes. A gente tem acesso só às tendências, vai observando.
como que já está mudando a economia, surgindo coisas novas, o mundo digital, como que as coisas estão mudando, né? Então aí a gente vai sentindo o que está acontecendo. Né? Eu vi que tem muitas perguntas aqui, gente, sobre... Porque existem crenças, por exemplo, que um planeta vai entrar no sistema solar, vai aproximar da Terra, que vai ter uma mudança de eixo. Então, o que acontece com isso? Os espíritos orientam Kardec, no livro A Gênese e no livro Obras Póstumas, que a gente não deve esperar derrogação das leis naturais. Não haverá, acabei de ler aqui, não haverá derrogação das leis naturais. Gente, se a Lua, que é um satélite da Terra, está milimetricamente posicionada, se você aproximar um pouco a Lua da Terra, você altera todas as marés. Se afastar também. Então a Lua está no lugar certo. Agora imagina, entrar um planeta e aproximar da Terra, você faz o sistema solar entrar em colapso. Como é que nós podemos acreditar nisso? Como é que nós podemos acreditar nisso? Por isso que o Espiritismo é fé raciocinada. Fé raciocinada. Isso não existe. Não existe. Não vai acontecer a transição planetária destruindo o sistema solar, imagina. Os cristos que dirigem o sistema solar se reúnem e falam assim, olha, realmente vamos destruir o sistema solar. Faz sentido isso? Não faz. Então não vamos esperar coisas mágicas. Coisas mágicas. Né? As pessoas falam do eixo da Terra. Aí as pessoas imaginam que, assim, que o eixo da Terra vai fazer assim, tchup, mudou. Não é assim. O eixo da Terra está sempre mudando. É porque a Terra ela faz um movimento de um peão. Então ela tem um movimento em torno dela mesma, tem um movimento em torno do Sol e tem um movimento em torno que faz assim como um peão. Chama precessão dos equinócios. Esse movimento, ele é um ciclo. Ele dura 25 mil anos. Então ele vai sendo feito aos poucos, vai mudando aos poucos. Não é em um dia fazer o que é feito em 25 mil anos. Não existe isso. Tudo na criação é harmônico. Não existe pressa, nem nada na criação. Olha para o universo. Está tudo seguindo um curso natural. Então não dá para a gente abrir mão do raciocínio e adotar uma fé cega, uma fé ingênua. O Espiritismo é fé raciocinada. Raciocinada significa o quê? Eu não vou abrir mão dos conhecimentos de física, dos conhecimentos de astronomia. Não podemos. E os Espíritos respondem isso aqui. Nenhuma lei natural será derrogada. Nenhuma lei natural será derrogada. As leis naturais serão obedecidas. Então nós precisamos filtrar essas obras mediúnicas. Precisamos ler com espírito crítico. Precisamos ler. Porque senão a gente vai começar e está acontecendo isso. Eu fico preocupado. A gente começa a ter dentro do Espiritismo um movimento fundamentalista. Da fé cega. Só porque é mediúnico eu acredito. Então temos que não podemos abrir mão do bom senso. Não foi isso que Kardec ensinou. Quem leu lá o Livro dos Médiuns aprendeu com Kardec a avalia as mensagens mediúnicas. Avalia. Lê com prudência. Passa pelo crivo da razão. Então aqui Adriana Lazzarini. Interessante, olha. Haroldo, o planeta Terra conseguirá dar conta de tanta destruição até que a transição se complete ou tudo seja transformado? Um abraço. A gente percebe que a geração que vai receber a Terra na regeneração planetária terá muito trabalho para corrigir os absurdos ambientais que nós cometemos. Inclusive, no livro Há 2000 anos, há uma fala de Jesus aos espíritos, né, os primeiros mártires lá, que está Lívia e vários outros,
E lá nessa fala de Jesus a esses espíritos iluminados, Jesus fala sobre a transição planetária. Essa passagem é muito bonita. E ele diz que a natureza ia apresentar uma reação a esses disparates que estão sendo cometidos. Então você tem razão, Adriana. Nós vamos enfrentar muitos problemas ambientais. Muitos mesmo. Mas, evidentemente, que é como nós dissemos aqui, Adriana. Eu acho que assim, se tudo que eu falar aqui foi esquecido, seria bom a gente guardar uma mensagem. A transição não é um processo caótico. A Terra não foi abandonada, Adriano. Os cristos que estão dirigindo a transição planetária, eles têm experiência de bilhões de anos. O Cristo formou o planeta Terra. Então, eles sabem o que estão fazendo. E eles têm uma visão que nem eu, nem você temos. Então, nós precisamos fazer o que agora? Fazer a nossa parte. Então, procurar. Quem fala muito aí da questão ambiental é o André Trigueiro, fala coisas bonitas. A gente tem que procurar fazer a nossa parte. Você tem uma responsabilidade ambiental maior, construir novos hábitos. Precisamos sim. O nosso pequeno papel, né? O papel de cada um. Mas acreditar que está num descontrole, que é claro que isso tudo está na pauta desses espíritos que programaram a transição planetária. Mas com certeza que nós teremos grandes questões ambientais para serem resolvidas em função da depredação que essa geração está fazendo com o planeta. Isso é evidente. É evidente. Agora é bom lembrar que o Kardec, quando se refere ao mundo de regeneração, ele fala que o mundo de regeneração são doentes em estado de convalescença. É como se fossem doentes que saíram de uma cirurgia. Olha que interessante isso. Ou seja, é um estado assim que você está recuperando. Está ainda tomando canja, não consegue nem andar direito. Significa que o quê? Que o processo é muito intenso. O processo é muito intenso. Dá o que pensar na gente, né? Então, aqui o Celso fez uma pergunta assim: como que os espíritos serão conduzidos da Terra para outros orbes? Nossa, Celso, não sabemos. Meu Deus, Celso, isso aí... Olha, isso são questões tão intricadas que a gente não sabe. A informação que a gente tem de um aeróbus em nosso lar já espanta a gente. Se os espíritos forem revelar os recursos das esferas superiores, nós vamos ficar. Né? Eu penso que, como encarnados, a gente fica aqui tentando chutar no gol, imaginar um negócio, mas como é que um cego pode descrever o arco-íris? Como é que a gente que está encarnado aqui, conhece só esse mundo físico aqui, vai descrever os recursos que Jesus tem na esfera dele? E eu não me arriscaria, Celso. Não me arriscaria. Mas que eles têm recursos, têm, para conduzir esses espíritos, com certeza. Como que é, meu amigo? Começar a falar isso aqui, as pessoas vão achar que é ficção, que é Marvel, filme da Marvel. Que eu adoro, não estou criticando, não. Adoro a Marvel. Mas fica ficção, né? Porque a gente não tem parâmetro para descrever, né? Agradeço sua audiência, ela é muito importante para nós e espero que tenha gostado desse conteúdo. Te convido ainda a conhecer outros vídeos navegando pelo nosso canal, ou, se preferir mais vídeos sobre essa temática, basta acessar os links na descrição desse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares,
e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita.